Alta performance e por que talvez essa busca tão constante pela alta performance pode estar acabando com a sua performance. Vamos falar sobre isso? A conversa de hoje é sobre isso e sobre um pouco mais, né? Quero te trazer a minha história, que acho que pode ser legal. Oi, eu sou a Gi Betim, jornalista, comunicóloga e aqui uma apaixonada por pessoas e histórias, trazendo para você um pouquinho da minha jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e liderança e que acho que pode ser útil te trazer insights, te apoiar também nos seus passos de autoliderança, que de repente faz sentido alguma coisa e juntos o caminho fica mais gostoso, não é? Fica mais fácil de lidar com os desafios do dia a dia. Eu hoje separei uma história para contar aqui para vocês, que me veio em mente, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, que é sobre alta performance. Em um dado momento da minha vida, isso virou uma busca e essa busca se tornou um problema. E aí me fez repensar tudo isso. E nesse último final de semana, eu recebi bastante conteúdo de algumas pessoas que estão nesse processo de busca por alta performance e já também outras questionando se isso realmente é necessário. Será que não vale a pena ficar na média? Será que essa alta performance não é mais uma das histórias que contaram pra gente e que não funciona? Bem, acho que todos eles têm um pouquinho de razão. E aí o convite que eu quero te fazer é pra gente pensar isso juntos e quem sabe no final desse vídeo a gente tem um pouquinho mais de clareza sobre a nossa jornada com alta performance e tudo mais. Bom, eu estou aqui hoje em Goiânia, trabalho aqui, tenho esse estúdio que vocês estão me vendo gravar, mas tenho outras empresas, outros negócios, e eu me considero uma pessoa que tem uma boa performance. Uma boa performance. Talvez não seja considerada uma alta performance diante da lista, do checklist que alguns coaches de carreira e sucesso tendem a falar na internet. Mas, para mim, eu acredito muito que na minha jornada, hoje, o que eu vivo é uma alta performance. É a minha alta performance. E como que eu cheguei nisso? Bom, alguns anos atrás, passando por um processo de recomeço de vida, recomeço de negócio, a gente tinha finalizado uma parceria de 4 anos, que tinha tido muito sucesso em algumas frentes, outras nem tanto, e recomeçar na comunicação, isso foi em 2015, recomeçar na comunicação me fez repensar toda a minha forma de ser líder, a minha forma de trabalhar, a minha forma de executar os meus processos, de lidar com a minha equipe, com as pessoas à minha volta, né? E isso me levou a uma busca por conhecimento, uma busca por me tornar uma líder melhor, aprender a liderar, sobre gestão de pessoas, sobre processos. E aí eu comecei num sem fim de leituras e habilidades e claramente que eu caí neste universo da alta performance, estudando alta performance. Isso já alguns anos depois, eu estava mais ou menos em 2018, eu tinha entrado numa vibe muito pesada comigo mesma, e aí acompanhando essas lives de coaching e desafios e tudo mais, eu falei assim, não, eu vou fazer isso, eu vou dar esse gás, e vou fazer essa evolução, me tornar a executiva que eu quero me tornar a líder que eu quero me tornar. E comecei o processo. E a qualquer custo, né? Porque a gente deixa de ouvir algumas coisas, deixa de ouvir o nosso corpo, deixa de ouvir muitas vezes as pessoas à nossa volta, porque a gente comprou aquela ideia. E a ideia que eu tinha comprado naquele momento era uma ideia de que eu precisava acordar às 5 da manhã, e que eu tinha que ler, meditar, tomar banho frio e fazer exercício e tal, para que às 8 da manhã, hora que eu começasse a trabalhar, eu já tivesse feito toda essa lista de coisas que diziam respeito ao meu desenvolvimento pessoal, ao meu trabalho com o meu corpo, enfim, a meditação queria me deixar mais focada e tal.
ao banho físico, ao banho gelado, que iria trabalhar com o meu físico e deixar a minha fisiologia mais alerta, mais pronta para aquele dia que viria. E aí a gente começava o dia. E o meu dia ia até tarde. Eu trabalhava em torno de 13 horas por dia, todos os dias, numa ânsia de fazer com que a equipe também acompanhasse, trazer mais cliente, atender cliente, enfim. A gente tinha uma rotina muito doida, que hoje eu entendo que talvez estivesse muito errada em muitos aspectos. Que trabalhar muito não quer dizer estar ocupado, não quer dizer que realmente está sendo eficiente ou que você está sendo produtivo. E era isso que acontecia. Eu não era nem eficiente e talvez muito menos produtiva do que eu gostaria naquele momento. Mas eu estava naquela fissura, que eu tinha que fazer isso acontecer. E isso eu fui fazendo durante meses. Acordando às 5 da manhã, fazendo processo e tal, e energia a mil. E quem me conhece, trabalha comigo, sabe que eu tendo a receber todo mundo com uma energia muito alta, fazer as reuniões em energia alta e tal. E isso já era presente na minha vida naquela época. Então, você imagina para uma pessoa que eu já dormia muito mal, eu sempre dormi muito mal, aliás, sempre é muito tempo, né? Mas nas últimas décadas, pelo menos nas últimas 2 delas da minha vida, eu durmo muito mal, tenho uma dificuldade com o meu sono, que é um grande desafio para mim. E aí uma pessoa que já dormia mal, passou a dormir menos, acordar mais cedo, colocar mais 25 coisas no seu checklist diário, e além de performar e tal, e aí eu comecei a ter dores muito fortes no peito, muito forte. Essa dor foi ficando mais e mais intensa e eu fui parar no hospital achando que eu estava infartando. E nesse dia, eu não acredito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem realmente com um objetivo para nos ensinar algo. E nesse dia eu fui parar num hospital público e um hospital público que trabalha com estudantes de medicina, eu não sei, residentes, eu não sei o nome correto, né? Mas enfim, estudantes que ainda estão nessa fase de formação de médicos. E eu aguardando essa chamada e nada, né, todas as salas em volta eram chamados e nada de ninguém chamar na sala que eu tinha que aguardar, esperava e nada. E a dor ali presente, aumentando e tal. E aí o médico abriu, na hora que me chamaram, estava lá a doutora Ana Carolina. Quando eu entrei na sala, era um senhor de, sei lá, quase 70 anos, barbudo, com aquela cara assim de realmente médico já de longa data, experiente. E aí ele falou, vamos lá, me conta o que está acontecendo. E aí eu falei tudo. Ele falou, tá, vamos ver. Eu vou te pedir uma série de exames, você vai fazer aqui no hospital mesmo agora, e a gente já vai entender. Antes disso, ele já tinha visto a minha pressão e tal. Eu falei, não, você não está infartando, mas nós vamos entender se tem alguma coisa errada. E pediu alguns exames que ali no hospital a gente já fez na mesma hora, e pediu para que eu voltasse, assim que eu estivesse com os exames prontos, voltar a chamar ele. Ele estava cobrindo a doutora Ana Carolina, que ainda estava completamente enrolada e tinha se enroscado com os atendimentos e a lista dela de pessoas que ela tinha que atender estava completamente atrasada. E ele, que era o médico, que era um dos médicos cirurgiões, subiu para o pronto atendimento para poder auxiliar. E eu tive muita sorte nisso, porque ele me sentou e falou, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Colocou todos os meus exames na mesa, me ensinou tudo, como que eu podia ler o eletro, como que todas as válvulas do meu coração estavam saudáveis e bem, que não tinha nada errado, nem com o tamanho, nem com o formato, nem com a frequência que meu coração batia, não tinha nada errado, mas que ele sabia que tinha, sim, alguma coisa errada com a minha vida, que eu estava passando por um processo muito parecido com o de estresse, que naquele momento o diagnóstico que ele podia me dar era esse, de estresse, não de infarto, nem de nada, não era uma doença que poderia ser curada com um comprimidinho, entende? E ele me perguntou isso, mas você é nova, o que está acontecendo com você? Por que você está tão estressada?
E eu falei para ele, doutor, se fosse um problema cardíaco, talvez fosse mais fácil da gente resolver, né? Como que a gente vira a vida da gente do avesso e muda tudo para não ter mais estresse? Para resolver todos os picos de estresse, cortisol, né, dentro da gente. Não é tão simples assim. Se você é líder, se você é dono da sua empresa, autônomo, se você trabalha com pessoas, você sabe o que eu estou te dizendo. Não é simples assim. A vida a vida de líderes tende a ser realmente estressante. A gente tem muitas coisas para lidar, né, ao mesmo tempo. E não foi diferente na minha cabeça nesse dia. Pensei em tudo isso, falei, eu não sei como que eu vou mudar tudo que eu estou vivendo. Voltei para casa com essa missão. E aí eu tive que fazer uma pausa para ouvir o meu corpo e para ouvir a minha mente e para repensar o que era alta performance para mim. E aí eu fui entender algumas coisas. Bom, eu tenho um processo de doença autoimune. Então, para uma doença autoimune, você não dormir às 7, 8 horas de noite que você precisa para se recuperar, pode ser um gatilho muito grande, pode ser um agravante. E para o estresse também. Tomar banho gelado, no meu caso, pode ser terrível para as minhas juntas. Então, a artrite reumatoide, ela sofre com o frio, sabe? E aí, num processo constante de banho frio, isso não estava sendo positivo para o meu corpo. Estava gerando alguns gatilhos a mais, que somados à falta de sono, que somado à necessidade da prática de esporte sem realmente entender se aquilo podia ser bom ou ruim para mim. Enfim, somado todos os fatores que foram colocados para mim como sendo medidores, indicadores, KPI, né, os indicadores de alta performance, esses indicadores todos estavam mais complicando a minha vida do que facilitando. E tudo isso junto fez com que meu corpo e minha mente entrassem num processo de estresse, porque eu já tinha uma rotina muito estressante e aí eu coloquei para mim mais indicadores, mais metas para buscar que me levariam cada vez mais ao processo de estresse e que, de certa forma, não estavam cooperando muito com a minha alta performance. Eu precisei fazer uma pausa, dar alguns passos para trás e repensar os meus processos. Então, eu precisei entender que, sim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me tornar uma líder melhor, eu quero ser uma gestora melhor, eu quero ser uma executiva, eu quero ter sucesso financeiro, eu quero ter um corpo saudável, eu quero alcançar tudo isso. Mas talvez o meu processo não precise ser esse de alta performance que é vendido nos cursos por aí. Talvez alta performance para uma pessoa que tem um processo de doença autoimune seja trabalhar e sorrir o dia inteiro, mesmo com um dor. Talvez alta performance seja conseguir colocar leitura de algumas páginas de livro, um dia sim e um dia não, porque a minha agenda não me permite fazer tudo isso sem ter que abrir mão de um sono de qualidade. E o sono de qualidade é mais importante para que eu esteja bem e saudável trabalhando às 8, 9, 10 horas por dia que eu ainda trabalho. Então, repensar o que seria alta performance e construir uma jornada para mim de uma boa performance foi crucial para me trazer onde eu estou hoje. Mas ainda estou longe do profissional que eu quero ser. Sim, estou mesmo. E estou nesse processo. Tanto é que estou aqui falando com vocês, né, contando essa história e partilhando para vocês a minha jornada de autodesenvolvimento. Porque ela é longa e contínua. E eu espero que ela não termine tão cedo, né? Porque se eu estiver viva, eu vou estar em processo de autodesenvolvimento. Isso vai ser fantástico. Então, que ela perdure por décadas. Então, deixei de querer alcançar aquela alta performance que me venderam, que eu comprei. Importante dizer isso, tá? Eu comprei a ideia de que eu precisava fazer tudo aquilo. Eu comprei essa ideia, eu achei aquilo incrível num dado momento, sem eu ter olhado primeiro para mim,
sem eu ter olhado primeiro para quem eu sou, sem saber exatamente quem eu quero ser, que pessoa eu quero ser, que profissional eu quero ser. Eu só comprei uma ideia de que se eu fizesse aquele protocolo, eu chegaria naquela alta performance muito rapidamente e aí as coisas se resolveriam, porque se você alcançou alta performance, você vai alcançar também resultados financeiros, você vai alcançar um corpo atlético, você vai alcançar uma série de coisas que vendem como se fosse uma fórmula fácil, e não é. Porque nós somos seres muito complexos, com vidas muito complexas, e as fórmulas não cabem na vida de todo mundo. Não cabem, não cabiam na minha. Então, hoje eu fiz um processo diferente. Eu precisei reavaliar as minhas metas e os meus objetivos. E hoje eu tenho menos metas do que eu tinha. Em algum momento eu fazia as metas mesmo anuais do que eu queria e tal, fazia checklist de tarefas e todos os dias eu ia lá e ticava, isso aqui eu fiz. Eu li, eu comi direito, eu malhei, eu tal, nossa. E chegava no final do mês, aí eu via que metade dessas coisas eu não tinha conseguido fazer e sentia que eu estava sendo péssima, me sentia frustrada. E hoje eu já penso diferente, assim, nossa, metade dos dias eu consegui comer muito bem, mesmo estando na rua, mesmo indo viajar, mesmo tendo uma rotina louca no estúdio, mesmo tendo 8 reuniões seguidas, eu consegui comer direito hoje. Olha que maravilhoso que é isso. Então, que bom conseguir comer direito hoje. Mesmo com tudo isso, eu tenho conseguido manter a minha leitura em dia. Não estou lendo todo dia, porque alguns dias a agenda complica um pouquinho mais, mas eu consigo ler uma média aí de 50, 80 páginas por semana. Que incrível, que incrível. Em alguns momentos eu não conseguia ler nenhuma página por semana. Será que ir fazer 3 caminhadas nessa semana aqui, já que eu estou com muita dor, meu corpo está pedindo, né, para eu pegar mais leve. Apesar de eu saber que exercício físico para artrite é super importante, em alguns dias é muito difícil. Você não tem energia e você tem muita dor a ponto de ter dificuldade para fazer exercício. Então, será que se essa semana que eu for caminhar até essa crise passar, e semana que vem eu volto para academia no mesmo pique, sem deixar, né, faltar a semana inteira, mas com um exercício um pouquinho mais leve para eu superá-la e voltar melhor na semana que vem? Será que isso não é alta performance? Pense sobre isso. Será que a alta performance para você não vai ser conseguir chegar no trabalho, criar blocos de tempos onde você vai resolver exatamente aquilo que é importante? Como a gente já falou em alguns outros vídeos por aqui, como um vídeo que a gente fala da única coisa que importa e tudo mais. Será que não seria bom você chegar no trabalho, resolveu aquilo que era mais importante no seu dia, fez aquilo que realmente importa para o seu negócio, para a sua construção de carreira, de objetivo, e aí depois o resto do dia se embananou um pouquinho, não deu para manter tão focado, mas aquilo que você precisava está feito. E será que isso não é alta performance também? A gente se engana quando a gente acha que a gente está na média. A média do brasileiro, a média da sociedade no geral, ela é muito baixa, na maioria das coisas. As pessoas passam 1/3 dos seus dias no celular, as pessoas passam 1/3 do seu tempo no horário de serviço, voltando a prestar atenção no que estava fazendo porque perdeu o foco, porque pegou o celular, porque foi interrompido por uma notificação que chegou. Então, a média é muito ruim. Então, será que se a gente conseguir, em vez de ficar ali nos 50% da média, se hoje eu conseguir fazer 60%, amanhã eu conseguir fazer 75%, e outro dia eu conseguir fazer 95%, isso já não está muito acima da média, isso já não corresponde à alta performance? Então, tem outros caminhos para alta performance, e também a gente tem que entender e aceitar algumas coisas, que as empresas têm poucos executivos, né? Poucas empresas crescem tanto a chegar a ter executivos, poucos negócios vão realmente
ganhar tanto dinheiro e ter um faturamento tão bom a ponto de deixar seus donos multimilionários? E aí, se a gente também ficar nessa ansiedade só para encontrar a felicidade, quando a gente bater essas metas de alta performance, como será que a gente vai chegar lá na frente? Será que quando você alcançar essa meta, você ainda vai saber o que é felicidade? Você vai estar saudável, vivendo relações saudáveis, vai ter visto seus filhos crescerem, vai ter comido bem, dormido bem? Será que você vai ter que correr atrás só da sua saúde e refazer todos os outros campos da sua vida, porque está tudo caos? Então, alta performance, eu quero te convidar a pensar que tem que ser a sua performance, né? Essa busca por alta performance, como vendem na internet, está deixando a gente doente, está deixando a gente triste, está deixando a gente extremamente desequilibrado com outros campos que são importantes da nossa vida. E não vou aqui passar pano para ninguém e nem dizer que tá tudo bem se, tá vendo, tô aqui me acomodando e tá tudo certo. Não adianta, não quero fazer alta performance, não é sobre isso. Eu acredito muito que nós estamos aqui para evoluir, tá? Cada um vai ter que encontrar a sua maneira de evoluir, para onde quer ir, né? Quais são os seus objetivos e como chegar lá, mas sem que necessariamente isso vire uma disputa pela pole position da evolução, sabe? Porque pode ser que nesse processo você se perca. Então, tá tudo bem, se você tá aí me assistindo e fala de bobagem, eu dou conta de tudo isso, sou saudável, eu tô bem, sou solteiro aqui ainda, tô nesse gás, isso para mim faz sentido, vai lá, arrebenta. Mas se não é esse seu caso, se você tem outras coisas para lidar, outros desafios na sua vida, como eu, no meu caso, tenho os meus desafios, talvez a gente tenha que encontrar um outro caminho. E performar já é maravilhoso, né? Quem dirá aí performar bem, como a gente tem falado. Então, esse é o convite desse vídeo. Quero te pedir para deixar também aqui nos comentários aquilo que você tem feito para trabalhar com a sua performance, para evoluir. E você está nessa busca por alta performance ou já encontrou um caminho seu para uma boa performance? Comenta aqui, eu quero saber, quero que a gente participe dessa jornada juntos um do outro. Vai ser mais fácil, não é? Quando a gente sabe que não está sozinho, que está dando passos aqui juntos, que está tropeçando de vez em quando, mas como uma grande amiga minha postou hoje de manhã e eu achei maravilhoso, que a gente chega lá com menos tropeços, né? Mais rápido com menos tropeços. Pois é, quando a gente está andando juntos, a gente tende a tropeçar menos, né? E se apoiar no caminho. Então vamos fazer isso juntos, tá bem? Quero te pedir para curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal. Eu sei que para você não custa nada, mas para a gente que está fazendo esse trabalho é muito gratificante quando a gente vê que tem mais gente chegando por aqui e que o YouTube vai cada vez mais mostrar para mais pessoas, se isso fez sentido para você, que você continue por aqui, volte, mande para alguém. A gente está nessa jornada juntos, para deixar de só levar a vida e elevar a vida, elevar nossos pensamentos, elevar nossas ações, elevar inclusive o nosso conceito de alta performance. Até a próxima!